Lando Norris tem cometido muitos erros para quem luta pelo campeonato da Fórmula 1. Alguns grandes, outros pequenos, mas no fim das contas, erros demais para poder aproveitar sua melhor chance de conquistar o título. Embora a McLaren pretenda dar todo o apoio possível a Norris para tentar equilibrar os problemas nos qualifies e nas corridas, que vem prejudicando ele nesse ano, o chefe da equipe, André Stella, admite que é preciso conversar e que essas conversas podem ser difíceis. Os números mostram que Norris está fazendo uma temporada muito boa. Ele já venceu 2 vezes, subiu ao pódio em 8 das 10 corridas já disputadas e está a apenas 22 pontos do líder do campeonato. Ou seja, com 14 corridas pela frente, Norris ainda está na disputa. O problema é que quando se compara o desempenho dele com o do companheiro de equipe Oscar Piastri e se olha mais de perto o contexto desta temporada. Não é só que Piastri tenha mais vitórias, mais poles e mais pontos. O que pesa são as tendências que se formaram a favor de Piastri e contra Norris. Juntando tudo isso, fica claro que Norris está deixando escapar sua primeira chance real de título. Norris teve praticamente tudo o que podia pedir da McLaren em termos de competitividade. Claro, para evoluir, o carro passou por mudanças que são difíceis para ele, mas o fato é que a McLaren criou uma enorme oportunidade para que um de seus pilotos conquiste o título neste ano. E antes de 2024 começar, qualquer pesquisa sobre qual piloto da McLaren venceria o campeonato nessa situação, a conclusão apontaria para Norris. Então por que isso não está acontecendo? O primeiro problema que Norris está enfrentando é que ele perdeu sua maior força dos últimos anos, principalmente onde mais importa. Ao longo da carreira na Fórmula 1, Norris sempre esteve entre os pilotos mais rápidos nos qualifies. Mesmo no ano passado, quando ele era o líder inegável da McLaren e superava Piastri consistentemente, muito dessa vantagem vinha do desempenho nos qualifies. Se Norris encaixasse uma volta limpa, raramente Piastri conseguia acompanhar. Essa velocidade bruta não sumiu. Norris foi mais rápido que Piastri em 36 das 62 sessões de treinos e qualifies neste ano. E quando acerta tudo, Norris é brilhante, como se viu em Mônaco. Mas ele tem vacilado muitas vezes, justamente nas voltas decisivas. Teve a volta comprometida no qualify da Sprint Race da China, que o deixou em sexto. Os erros no Q3 do Bahrein, a batida no início do Q3 na Arábia Saudita e, mais recentemente, 2 erros no Q3 do Canadá que o relegaram ao 7º lugar. Quando se olha mais de perto, dá para ver claramente o tamanho da queda nos qualifies. Norris foi mais rápido que Piastri em 9 dos 12 Q1 ou Sprint Q1, com uma vantagem média de menos de 1/10. No Q2, ele foi mais rápido 8 vezes, também com uma média inferior a 1/10. Mas no Q3, Norris só ficou à frente 4 vezes em 12 oportunidades, com uma desvantagem média de 160 milésimos de segundo. E isso não acontece apenas quando os dois estão muito próximos e a margem de erro é mínima. Está acontecendo em fins de semana em que Norris foi superior o tempo todo e, na teoria, deveria estar mais tranquilo. Já foram 3 os grandes prêmios em que Norris foi mais rápido que Piastri em todas as sessões, até chegar na parte final do qualify. Na China, ele dominou tanto no qualify da Sprint quanto no principal, mas só até chegar ao Q3. Na Arábia Saudita, tinha uma vantagem pequena, mas constante, até cometer um erro na primeira saída do Q3 e bater. E no Canadá, ele esteve à frente o fim de semana todo, mas errou nas 2 voltas do Q3. Além desses erros mais evidentes, houve outras oportunidades desperdiçadas, como não aproveitar voltas que poderiam lhe dar a pole no Japão ou largar na primeira fila em Imola. Esses deslizes menores até são comuns na temporada, mas os maiores são bem difíceis de ignorar. E o resultado é que Norris tem que remar demais nas corridas de domingo. Não seria exagero dizer que ele ainda é o piloto mais rápido da McLaren, mas neste ano ele simplesmente não tem sido bom nos qualifies. A pergunta lógica é por que isso está acontecendo. Parte pode ser culpa do carro. Os 2 pilotos já falaram que ele não dá uma resposta consistente e firme no eixo dianteiro. Falta um certo feeling que dificulta prever como ele vai se comportar no limite. E o estilo de pilotagem de Norris sofre mais com isso do que o de Piastri. O próprio Norris já falou sobre isso numa entrevista, que vale ver depois neste vídeo. Ele tende a entrar nas curvas com mais velocidade, exigindo mais tanto da frente quanto da traseira.
Quando o carro é imprevisível, isso pode deixá-lo mais exposto a reações bruscas, principalmente na entrada das curvas. Mas conforme os erros foram se acumulando, ficou claro que nem todos foram causados por essas surpresas do carro. Muitos vieram de julgamentos errados, frear tarde demais, forçar demais ou simplesmente errar as trajetórias. Norris já admitiu abertamente que sente nervosismo nos qualifies, e sua sinceridade merece aplausos. Mas saber lidar com a pressão é essencial quando se está no mais alto nível do automobilismo. Então seria simplesmente o caso de Norris estar travando nesse momento? E se for, será que esse padrão está se repetindo justamente porque ele sabe disso e a cobrança que ele mesmo se impõe aumenta ainda mais a pressão? Principalmente agora que tem tanta gente falando em disputa de título? Seja qual for o motivo, o fato é que ele entrou num ciclo repetitivo de erros. Um ponto interessante é que o GP do Canadá foi a primeira corrida em que a suspensão dianteira que Norris usou tinha uma geometria um pouco diferente da de Piastri. Foi um ajuste pequeno, para tentar melhorar o feeling dos pilotos com as reações do carro, uma tentativa de ajudar os dois. Norris foi o primeiro a testar essa mudança em Montreal e o manteve durante a corrida, mas Piastri preferiu não usar. A conclusão inicial é que a mudança ajudou. Por um lado, é decepcionante que o carro tivesse essa suspensão nova e, mesmo assim, Norris tem errado. E se ele está cometendo erros por exagerar, essa mudança não vai resolver o problema sozinha. Por outro lado, pode ser que os benefícios ainda estejam por vir. Stella disse que certamente não houve desvantagem com a nova suspensão e considerou a experiência bem-sucedida. Norris acredita que precisa de mais algumas corridas para avaliar melhor o resultado e talvez até testar a nova geometria junto com a original para ter certeza. Mas também está claro que ele precisa melhorar sua pilotagem. Não dá para jogar a culpa só no carro. A capacidade de correr bem tem virado uma dúvida maior sobre Norris nos últimos anos, à medida que ele e a McLaren passaram a andar na frente com mais frequência. Muito já se falou sobre o fato de Norris não conseguir transformar poles em vitórias. E no ano passado, quando ele disputou com Max Verstappen e quase sempre saiu perdendo, ficou evidente que ele precisava evoluir nesse aspecto. Ele mesmo reconheceu isso. Infelizmente, o número de vezes em que Norris não mostra a qualidade necessária em disputas diretas, comparado com outros pilotos de ponta, só aumenta. No ano passado, ninguém se surpreendeu ao ver Norris sofrendo para lidar com o estilo agressivo de Verstappen, mas neste ano ele também já teve algumas situações complicadas. Dá para perdoar erros pontuais, como nos qualifies, porque ninguém é perfeito o ano todo e o contexto sempre pesa. Por exemplo, ele saiu da pista na Austrália quando começou a chover, ou cometeu um erro na primeira volta da sprint da China, ao perder 3 posições quando saiu da pista atrás de Russell. Mas também quase jogou fora a vitória da Austrália na penúltima volta, ao sair da pista e permitir que Verstappen se aproximasse. Isso lembra muito o que aconteceu em Singapura no ano passado, quando ele quase perdeu a liderança sozinho, o que pode indicar uma certa vulnerabilidade a erros não forçados. Mais frustrante ainda é ver Norris falhar várias vezes tentando fazer ultrapassagens por fora. No Bahrein, Norris caiu na armadilha de tentar passar Russell por fora na curva 1, em vez de esperar uma ultrapassagem mais simples e eficaz com o DRS na curva 4. Em Miami, contra o velho rival Verstappen, foi a mesma história. Insistiu no mesmo tipo de movimento até finalmente dar certo, mas perdeu bastante tempo nesse processo. Piastri, na mesma corrida, levou um número parecido de voltas para passar Verstappen, mas quando conseguiu, foi bem mais eficaz, ou seja, perdeu menos tempo de corrida. E claro, teve incidente no Canadá, quando Norris o bateu de forma atabalhoada na traseira de Piastri, tentando entrar em um espaço que nunca esteve realmente aberto. Foi especialmente ruim para quem está tentando ser campeão, mas esse episódio é só o reflexo mais extremo de uma tendência que já enfraquece os momentos em que Norris demonstra habilidade em corrida, como na bela ultrapassagem por fora sobre Leclerc no Bahrein. Com o Oscar Piastri de 2024, talvez muitos desses erros de Norris nem acontecessem, ou ao menos não custassem tão caro. A evolução de Piastri nos qualifies deste ano é impressionante. Ele está o tempo todo bem melhor do que estava em 2024. Não some das disputas e consegue se recuperar até nos fins de semana difíceis. Isso está pressionando Norris, que agora tem que elevar muito seu padrão se quiser liderar a equipe. E com isso, Piastri se colocou numa posição forte no campeonato, o que aumenta ainda mais o desafio para Norris.
O mais impressionante é que, mesmo depois de uma boa temporada em 2024, a impressão geral era que Piastri ainda tinha muito a evoluir, mas ele conseguiu isso de um ano para o outro. Não era absurdo esperar que ele corrigisse seus maiores pontos fracos em relação a Norris, mas a dúvida era se ele conseguiria chegar ao mesmo nível do companheiro nos qualifies. E foi exatamente isso que Piastri fez. Às vezes, ele simplesmente está mais rápido que Norris, e isso não acontecia antes. Mesmo nos melhores dias de Norris, a diferença entre eles é mínima. Vez ou outra, Piastri começa alguns fins de semana mais devagar. Seu histórico no TL1 nesse ano não é bom, mas ele evolui rapidamente e sempre chega junto quando mais importa. Mesmo que Piastri nem sempre seja o mais rápido, ele largou nas 2 primeiras filas em todas as corridas, e a única vez em que ficou fora do top 3 foi em Miami, onde ele venceu. Ou seja, o maior ponto fraco de Piastri desapareceu. E agora, com qualifies consistentes somadas à frieza e ao instinto matador que ele já tinha mostrado no ano passado, resta pouquíssimo espaço para que Norris cometa erros, quanto mais tantos assim. No fim das contas, as fragilidades de Norris somadas à evolução de Piastri faz dele o piloto mais completo da McLaren e faz a chance de ser campeão escorrer por entre os dedos de Norris.